segundo episódio do nosso ITScast, nosso podcast da ITS. Hoje eu tenho o prazer, de estar aqui, ladeado do meu sócio, Paulo Pimentel. Paulinho, seja muito bem-vindo. Boa tarde, bom dia, boa noite, pessoal, todo mundo que está aqui ouvindo. É com muita satisfação, Lucas, que hoje a gente tem um convidado muito especial e um peso, de uma responsabilidade tremenda aqui, porque representa todos os advogados aqui da nossa seccional de Pernambuco. Estamos ao lado do nosso presidente, Fernando Ribeiro. Fernando, antes de mais nada, queria agradecer pela disponibilidade, pela cordialidade de estar aqui conversando. Pela atenção também. Pela atenção, sem sombra de dúvidas. E eu tenho certeza que vai ser um bate-papo muito descontraído e enriquecedor para todo mundo que está ouvindo. Obrigado, Paulo. Obrigado, Lucas. Satisfação estar aqui com vocês, de poder levar para toda a advocacia, o que é que tem de interessante, que a gente tem feito aí no AB. Com certeza vai ser um papo muito bom. Excelente. Meu amigo, queria começar esse bate-papo. Muita gente olha para você assim e diz, pô, Fernando é um cara que começou já num padrão elevado, que não teve muita dificuldade na vida, enfim. Eu queria que você falasse quem é, Fernando, realmente, assim, se você pudesse exemplificar um pouco da tua história, como é que foi lá no teu começo, quais foram aquelas dificuldades iniciais, fala um pouquinho pra gente. Olha, Lucas, para mim que eu comecei como estagiário, tive sorte de ter um bom escritório como estagiário, eu até brinco que na época eu não era tratado como office boy, eu era tratado como realmente um estagiário, ou seja, então eu tive a oportunidade, no meu chefe na época, poder receber uma boa orientação. O escritório era um escritório de âmbito empresarial, então sempre teve uma organização muito boa. Isso, assim, eu terminei levando muito assim para o meu dia a dia. Eu, quando vejo um colega mais jovem, eu digo, olha, a oportunidade de você ter um estágio no escritório é diferenciado de um órgão público. Às vezes o pessoal quer trabalhar no tribunal, mas acho que o escritório é realmente uma visão diferente. E claro, se você tiver uma oportunidade de ter um bom chefe que lhe ajuda para você crescer na atividade, é ainda mais importante. E tive como dificuldade como todas. Meu pai, em que pese formado em Direito, terminou optando, advogou no início da carreira, mas optou pela polícia. Então, fui delegado de polícia, maior parte da vida dele, hoje está vivo com 88 anos, mas não advoga mais, aposentado, mas não advoga. E aí, nesse meu período aí como estagiário, eu tive essa oportunidade de ter a certeza que eu queria advogar. Exatamente por ter tido um escritório que me abriu as portas, e comecei depois que eu fui estagiário desse escritório, fiquei ainda como um ano como advogado, depois tive a oportunidade também de encontrar um sócio que está comigo até hoje, Então a gente vem de um escritório, que era do pai dele, Dr. Joaquim Corrêa, Então Legal. O Ricardo, que é meu sócio, a gente terminou dando a nova concepção ao escritório, Mudamos, na época, o escritório do pai dele e de Ricardo era aqui no centro, então nós saímos, fomos ali para o Torreão, montamos uma estrutura realmente já de um espaço melhor, mas também realmente sem, vamos dizer assim, uma grande facilidade. O início de carreira para qualquer advogado, a gente sabe que não é fácil, A gente também não tinha exatamente vamos dizer assim, um colega que tivesse mais experiência, então muita gente se reportava do Dr. Corrêa, que nos ajudava em algumas dúvidas, tirando algumas dúvidas. Funcionava meio que como um mentor, Com certeza. Vocês. E era uma pessoa que tinha uma referência muito grande, muito boa, dentro do Tribunal de Pernambuco, dentro dos outros tribunais, Então, assim, a gente, qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente sempre se socorria a ele. Agora, a gente quebrou muita cabeça, Esse início de carreira, a gente quebrou muita cabeça para poder organizar o escritório ter uma concepção empresarial, a gente poder ter a retenção daqueles bons advogados, Você começa a trabalhar com estagiários que você vê que vale a pena, E eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar em equipe, Gosto muito de trabalhar em equipe, então a gente, nesse início de carreira, só eu e Ricardo, na época, e aí começamos a trabalhar com alguns estagiários que você verificava que valia a pena você retê-los, E aí a gente passou a investir nesses estagiários, O escritório foi crescendo, Tivemos essa oportunidade junto a um cliente, pegar alguns pequenos processos, Fiz muito cobrança de condomínio, Fiz muito cobrança de taxa de condomínio, em juizado especial, Viajava muito, Fazia audiência no interior de Pernambuco, no interior da Paraíba, no interior do Rio Grande do Norte, no interior de Alagoas, fiz muita audiência. Eu gosto muito de fazer audiência. Eu sou advogado da área de contencioso, eu trabalho na área civil comercial, mas eu gosto muito da parte contenciosa. E sempre gostei, como eu falei, de fazer a parte da audiência, Eu acho que era um momento especial e de aprendizado muito
muito Existe uma estratégia danada na audiência. Você tem que ser raciocínio rápido, né? Para que você, naquela hora da audiência, de repente, seu cliente não está muito bem posicionado naquela causa, você tentar até reverter a situação, né? E aí isso terminou demandando um investimento que a gente procurou fazer da parte organizacional, né? Procuramos socorrer de alguns consultores, né? E aí a gente foi organizando o escritório, né? Chegamos a ter cerca de 27 advogados no escritório trabalhando conosco, né? Abrimos em outros estados, né? Tivemos experiência de abrir outros estados, quebramos a cara em algumas oportunidades, né? Depois recuamos um pouco, a gente entendeu que fazermos um escritório mais, vamos dizer assim, mais restrito, né? De poder se dedicar a causas mais especiais, mas foi uma luta, né? Eu que estou fazendo aí, como eu falei, 25 anos, 26 anos de advocacia, confesso que não foi fácil não. Nossa, que legal. Acho importante você pontuar isso, porque muita gente já acha que todo mundo já nasce querendo ser advogado. Né? Os advogados que chegam no topo, a gente tem essa percepção. Você já disse que não, né? Que pensou em outras carreiras, enfim. E tinha lá também o exemplo do teu pai. Então, muito bacana essa parte de depois você virar e realmente a influência de um bom estágio, né, na tua vida, fazer esse clique e você ir para a advocacia. Passar a bola para você aí, Paulinho, fazer a segunda pergunta. Nesse primeiro momento aqui, eu comecei a perceber, na verdade, que um divisor de águas, talvez, um bom direcionamento que você teve na carreira foi justamente o Dr. Correia. Né? Lá no início, talvez, você e seu sócio até então, que a gente estava falando aqui até nos bastidores, que se trata até de um casamento, né? 23, 24 anos de sociedade. Não é para qualquer um. Mas eu queria te perguntar, Fernando, qual foi o principal aprendizado que você teve com o Dr. Correia? Olha, Paulo, eu acho assim, o principal aprendizado, né, a atividade da advocacia não se faz em um dia, né? Eu acho que para você conquistar o nome, você demanda tempo, né? E a referência, no caso do Dr. Correia, sempre foi uma pessoa que tinha uma história, né, de construção da advocacia desde o início, trabalhando de forma séria, e isso a gente às vezes acha que não é tão importante. Na verdade, acredito eu que é o mais importante, é o nome que esse advogado tem, né, durante sua história, né? Então aí é o que eu digo, uma experiência como a do Dr. Correia permitiu a gente utilizar como espelho e verificar como era importante a gente dia a dia, né, construir o nosso nome, né? E Dr. Correia, que advogou por mais de 50 anos, né, é uma pessoa que desde o início da carreira sempre teve esse perfil. E aí a gente usou como referência, né, utilizando como referência de um trabalho sério, né, de um relacionamento realmente franco com o cliente, né? Às vezes a gente ouve alguns advogados que prometem o impossível ao cliente e a gente sabe que a atividade da advocacia é uma atividade meio, né? A gente não pode prometer a certeza de ganhar uma causa, né? A gente pode se comprometer, a gente pode prometer de nos empenharmos da melhor forma possível, né, de nos dedicarmos àquela causa, de utilizarmos os meios de recursos necessários jurídicos, né, mas a gente não pode prometer que vamos ganhar a causa, né? Então, assim, era uma das coisas que eu me lembro do Dr. Correia muito quanto a isso, né, de, olha, se dedicou muito às causas, mas jamais prometeu o resultado ao cliente, né? E a gente, quando ouve alguns advogados fazendo exatamente esse tipo de proposta, a gente observa que é, na verdade, um advogado com tempo curto de duração na história da advocacia. Perfeito. E isso, em relação a isso, eu vou fazer duas ligações, né? Você falou duas palavras interessantes, história e pensamento de longo prazo, né, Fernando? E aí, puxando um pouco o link para a tua história dentro da OAB, né? Que eu vim da OAB de São Paulo, né? Me inscrevi lá, eu sou daqui, mas logo que me formei fui para São Paulo, enfim. E aí, eu me lembro muito bem, desde que eu cheguei, você já estava com influência grande e já tinha uma história muito bem construída na OAB de Pernambuco, né? E o que é que te levou dentro disso, né, pensando no longo prazo, a querer se tornar presidente, né? E o que é que você acha que uma pessoa que também almeja isso precisa ter como habilidade? Olha, Lucas, eu quando comecei a perceber a OAB foi exatamente no escritório Martorelli. Já na minha época de estagiário, Martorelli, que também já teve envolvimento da OAB, já fui conselheiro federal da OAB Pernambuco, né? E aí, na época, o estagiário começou a perceber exatamente essas movimentações, né? E depois, quando eu saí lá do escritório Martorelli, fui trabalhar lá junto com o Ricardo, e aí o Dr. Correia, que foi presidente da OAB por 2 oportunidades. Né? Que bacana. Exatamente, ele foi presidente da OAB por 2 oportunidades, na época, inclusive, do regime militar. Que você já era sócio dele na época. Na época, exatamente, eu e o Ricardo éramos sócios, e o Dr. Correia, que estava
estava conosco que... Mas ele era presidente em exercício? Só Não. Ele era da década de 60. Ele foi presidente da OAB na década de 70. Na época mais difícil, na época de 70, na época do regime militar mesmo. Inclusive foi o Dr. Corrêa que em 72 fez a inauguração daquela antiga sede da OAB, ali na Rua do Imperador, onde tinha a antiga sede. Na frente da igreja, né? Exatamente. Atualmente ele está ali no antigo prédio Jornal do Comércio, mas aquela anterior a essa, quem inaugurou aquele em 1972 foi o Dr. Joaquim Corrêa. Né? E aí o Dr. Corrêa foi presidente por 2 oportunidades nesse período de 70, e aí ele já tinha deixado a OAB, participou como conselheiro federal, mas depois já não participava, quando ele estava trabalhando junto no escritório, ele já não participava da OAB, mas sempre teve essa admiração pela instituição, né? Sempre teve essa dedicação, e aí eu passei a perceber isso. Né? Ricardo, né, filho dele, terminou também, ele na época... Já nós éramos sócios, mas a Ricardo foi diretor do OAB, mas a gente sempre teve um acerto. Quando um estava dentro do escritório, quando um estava na OAB, outro estava dentro do escritório. Porque não tem condição de 2 sócios estar na OAB, porque senão o escritório fica esquecido. Né? E a gente tinha esse acerto. E Ricardo foi ser secretário-geral da OAB, foi ser conselheiro secretário-geral, chegou a ser vice-presidente da OAB. Né? Gestão, desculpa interromper. Na gestão, Ricardo foi secretário-geral, se eu não me engano, na de Ademar Rigueira, e depois foi vice-presidente na de Júlio Oliveira. Que massa. Foi. E foi conselheiro federal na gestão de Jaime Asfora. Mas nessa época eu estava tocando escritório. Então a gente tinha esse acerto de um estar na OAB, mas outro estar tocando escritório. Na gestão de Jaime Asfora até eu entrei como conselheiro, mas já no final da gestão. Mas enquanto isso, a dedicação era especialmente ao escritório. E aí surgiu essa oportunidade, depois da gestão de Jaime, né, houve a eleição de Henrique, aí houve exatamente a eleição que foi eleito Pedro Henrique. E aí com Pedro fez a composição e aí me convidou para ser secretário-geral adjunto da OAB. E aí eu fui secretário-geral adjunto da OAB, na gestão de Pedro, a gente fez um grande trabalho, foi quando a gente começou a conquistar a questão da nova sede da OAB, foi quando a gente conseguiu a doação daquele prédio, pertencia ao governo do estado, o antigo Jornal do Comércio de Pernambuco, e terminou sendo doado à OAB. Né? Foi doado à OAB com o compromisso de nós recuperarmos o prédio e para poder fazer a instalação da sede da OAB. Hoje está lindo lá. Exatamente. E nessa oportunidade, Pedro, exatamente porque também conheceu bem essa parte de direito imobiliário, Pedro terminou me convidando para ser o presidente da comissão de reforma daquele prédio. Então a gente regularizou o prédio no nome da OAB e começamos a fazer a reforma. Começamos na gestão de Pedro e aí foi quando a gente concluiu na gestão de Rony. Na oportunidade aí eu era secretário-geral da OAB. Né? Fui secretário-geral da OAB na gestão de Rony, né? E sempre procurando angariar espaço, mostrando serviço, né? sem puxar o tapete de ninguém, né? Sempre procurando meu espaço, né? E sempre dedicando tempo especial à OAB. Já nessa época, como diretor, aí já Ricardo já estava no escritório, né? Com aquele nosso acerto de sempre um estar na OAB e outro estar no escritório. Ricardo já estava no escritório, tinha se afastado da OAB. E aí foi quando eu fui diretor, secretário-geral com o Rony. Depois, na gestão do Bruno, eu fui presidente da Caixa de Assistência. Fui eu que levei a sede da Caixa ali para o prédio da OAB atual, né? Porque aquele prédio da OAB, quando a gente projetou na época, já era para ser ocupado pela OAB, um segundo andar pela Caixa e o terceiro andar pela escola. Para a gente poder reunir tudo ali. Centralizar, né? Porque exatamente. A Caixa era no Espírito. Exatamente. E você permite, Lucas, que os advogados, quando vão até a OAB, eles possam exatamente, vai resolver uma questão sobre a sua OAB, já resolve na Caixa de Assistência, vai na Escola da Advocacia. E aí eu levei a sede da Caixa de Assistência para lá. Aí quando nós inauguramos, aí já inaugurei a sede da OAB na gestão de Bruno Batista, que foi no último ano, né? Não inauguramos antes porque houve aquela questão da pandemia. E aí a gente inaugurou, aí já inaugurei lá com consultórios, com 3 consultórios médicos, com atendimento de urologia, ginecologia, clínico geral e nutricionista. Né? E no final da minha gestão, quase no final da minha gestão, eu inaugurei a farmácia Advocacia. Na CAP, né? Exatamente, na Caixa de Assistência. Então, assim, foi uma conquista muito grande para a advocacia, né? Que passou a ter um serviço realmente efetivo da Caixa de Assistência, porque o grande mal são os colegas que pagam sua anuidade, mas não tem no centro que não tem um retorno. E a gente passou a mostrar, principalmente com a Caixa, né? Já na época de Bruno e de Rony, mas a gente passou a mostrar, principalmente na nossa gestão, esse retorno que o advogado tinha com o pagamento da anuidade da Caixa de Assistência. E aí, evidentemente, terminou surgindo a oportunidade de ser candidato a presidente da OAB, então tendo esse prazer, esse desafio de estar à frente da nossa instituição de mais de 40 mil advogados. Ô, Fernando, eu sempre quando alguém está falando de eleição e eu verifico, na verdade, a OAB, eu percebo, na verdade, que é uma tarefa muito árdua.
E eu sempre coloco na balança assim, até que ponto vale a pena o desgaste físico, emocional e até estar um pouco afastado também do escritório, da gestão operacional, do comercial, do ponto de vista do escritório, porque querendo ou não, você termina se dispondo com as pessoas de fora da OAB e muitas vezes até com o seu próprio grupo de apoio da OAB, né? Porque a partir do momento em que você tem o poder da caneta e que você tem que tomar efetivamente uma decisão, não necessariamente, na verdade, é humanamente impossível você agradar de igual maneira o lado A, B ou até aquelas pessoas que estão do mesmo lado. O que te levou a querer, a ter esse desejo, assim, sinceramente, assim, de querer ser presidente da OAB? Olha, Paulo, acho que a primeira coisa é a admiração pela instituição. Eu acho que a gente tem que ter uma admiração pela instituição. Acho que a OAB, em que pese a gente não receber nenhuma remuneração, né, o retorno nosso é a questão do reconhecimento da classe. Né? Então a gente tem que ter, primeira coisa, admiração pela instituição. E segundo, eu acho que a gente ter um espírito de dar a nossa contribuição à instituição. Graças a Deus a advocacia me foi muito feliz, né? Me deu o que eu tenho hoje em dia, o que eu tenho na minha família toda foi da advocacia. Não tenho um pai rico, tudo que eu tenho é da minha advocacia, né? Procurei fazer sempre uma advocacia séria e aí eu consegui ter uma parte do meu tempo para dedicar ao OAB. E aí, como a gente estava falando aqui anteriormente, né, tem que ter um acerto muito grande com o sócio. Né? Não tem condições para de dois sócios estarem na OAB. Né? Então, eu sempre tive com o meu sócio esse acerto, enquanto um estava dentro, outro estava fora da OAB. E aí, graças a Deus, nesse momento, o Ricardo já estava afastado da OAB, a gente acertou e ele ficou tocando no escritório. E foi quando eu me lancei nesse desafio de ser candidato a presidente da OAB. Evidentemente que aí já tinha conjunto de serviços prestados à OAB. Eu acho que é muito importante você chegar na OAB já com a experiência, porque assim, na OAB os desafios são diários. Né? Aqui em Pernambuco você tem 41 mil advogados ativos, então é um universo grande, né? É uma instituição respeitada e aí a gente muitas vezes é lançado em situações que às vezes quer colocar a OAB em situações que são situações às vezes até, vamos dizer, até ilícitas, que não justificam a instituição estar envolvida. Eu sempre tive uma postura de defender uma instituição apartidária. Então, acho que a OAB ela não pode ter partido político, ela tem que ser uma instituição independente, tem que ser uma instituição apartidária. É verdade que às vezes você toma determinadas decisões e os colegas acham a OAB está um pouco mais de direita, aí vem os outros, não, a OAB está um pouco mais de esquerda, aí eu acho que estou no caminho correto. Eu digo, pô, a gente está no centro. A gente está conseguindo atender, né, as duas e sempre procurando manter essa independência. Porque, Paulo, é interessante e é importante a gente lembrar que o universo da advocacia de 40 mil advogados aqui em Pernambuco, né, são colegas com formações, com origens e com convicções diferentes. Então, a pessoa, o advogado que está tendo essa honra de representar a classe, ele tem que ter essa percepção. Né? Então, eu não posso estar ali me portando de uma forma como fosse um vinculado com um partido político, A, B ou C. Eu até escrevi recentemente num periódico, num jornal aqui em nosso estado, né, sobre aquela questão que a gente observa, aquela postura do ministro do Supremo que subiu num palanque, né, num encontro da UNE e estava discursando como um verdadeiro político. Né, com mangas arregaçadas, falando com um tom até de certo ódio, né, e aquilo ali não combina. Né, não combina com o ministro do Supremo. Né, eu fiz questão de registrar isso num artigo que eu fiz, né, destacando isso. Sabe? E aí acho que a postura do presidente da OAB também tem que ser nesse sentido, de uma forma independente. Eu estou representando ali colegas de convicções bem diversas, com origem bem diversa, então esse cuidado acho que a gente tem que ter. O sacrifício é grande, viu, Paulo? Mas ao mesmo tempo também o retorno é muito bom, a satisfação de poder estar contribuindo com a classe. Agora, evidentemente, a gente deixa de lado muito o escritório, a família reclama um pouco, né? Por isso que a gente tem que chegar com a experiência para que a gente possa dedicar o tempo e a atenção àquilo que realmente é importante para a classe. Respeitar o procedimento. Lucas, se você me permite, eu queria até, pegando esse gancho, fazer uma pergunta que eu fiz para Bruno Batista, que foi ex-presidente do OAB, seu antecessor, que eu perguntei a Bruno, qual foi a decisão mais difícil que você tomou como presidente do OAB? E eu queria replicar para você qual foi a decisão mais difícil que Fernando Ribeiro tomou sendo presidente da OAB. Olha, Paulo, logo quando a gente tomou posse, uma das coisas que eu acho que a gente deveria fazer é a questão da paridade de gênero dentro da instituição, era um compromisso meu, e a questão das pautas raciais, dos colegas negros. Né? E a gente tem a questão do quinto constitucional. Né? O quinto constitucional é aquela lista sexta que a gente indica aos tribunais,
e o presidente da República, no caso do TRF, ou no caso do TRT, e do TJ, o governador faz a escolha de um dos indicados pelo OAB. Né? E aí eu coloquei, logo no início da minha gestão, essa questão. Né? Houve uma certa polêmica, né? Porque alguns colegas são 80 conselheiros, então você tem conselheiros conselheiros que são mais à direita, conselheiros mais à esquerda, com convicções bem diferentes, e achavam que essa pauta não deveria ser colocada. Né? E aí eu fiz a mudança no regimento interno da OAB, através de uma sessão do conselho, discutindo no conselho, mais de 5 horas de discussão, né? Que a escolha da nossa lista sextupla, ela tem que obedecer 3 homens e 3 mulheres, e dentre os homens uma mulher negra, ou dentre os homens um homem negro, e dentre as mulheres uma mulher negra. Né? E eu recebi algumas críticas, né? Alguns que não tinham coragem de fazer a crítica em público me ligavam reclamando, dizendo que inclusive iam judicializar. Caramba. Né? Foi. E aí eu disse, não, vamos manter dessa forma, vai ser discutido e vai ser aprovado no Conselho. Pernambuco, inclusive, foi o primeiro estado a, através do Conselho, fazer essa alteração do regimento. Houve estado que mudou, mas mudou apenas pela decisão do presidente. Eu não, fiz questão de levar isso para o Conselho e poder discutir esse tema. Então foi um tema que, confesso, assim, foi uma certa polêmica que a gente gerou. Né? Até alguns me criticaram, olha, você não devia trazer logo no início da sua gestão, você trazer uma discussão como essa, uma polêmica como essa, tudo. E hoje eu não me arrependo de ter tomado essa decisão, de ter levado para o Conselho e ter defendido essa pauta. Né? Porque eu acho que, assim, a escolha da lista sexta, ela tem que representar a classe. Não há sentido de mandar uma lista com 5 homens ou mandar uma lista sem nenhum negro. Uhum. Né? Essa advocacia ela é formada hoje por 50% de homens, mulheres, 50% de homens e 50% de mulheres. A gente tem que mandar uma lista de forma paritária. E a questão de colegas negros, eu acho que a gente também tem que obedecer isso. Parabéns pela coragem, Fernando. Assim, Obrigado. Não é todo mundo. Eu acho que alguém tem que liderar, né? E, enfim, é muito difícil você tá nessa posição. Né? Não é fácil a tua abdicação diária, né? Então parabéns aí. Em relação à tua visão de futuro da advocacia, né? Eu queria entender como é que você enxerga isso, como é que você enxerga a nossa profissão daqui a um tempo, né? Com a chegada aí das novas tecnologias, a OAB, na minha visão, avançou muito no digital, né? Por exemplo, autorizando aí a pauta do EDS e tudo mais. Né, com algumas restrições, óbvio, porque a própria profissão é mais tradicional e precisa ser respeitado, né, mas avançou bastante. Né, e qual a tua visão do futuro da nossa profissão? Eu fui um dos que defendi, Lucas, a gente poder abrir mais essa questão, principalmente da publicidade, porque isso ajuda principalmente o mais jovem, que não tem tanta disponibilidade como o advogado que já está há mais tempo no mercado, e as redes sociais terminam permitindo essa publicidade. Evidentemente que a gente tem que ter alguns cuidados, sabe? Também tenho convicção que a advocacia é uma atividade que nunca vai ser extinta. Né? A história mostra isso. Né? São diversas passagens pela história do mundo todo que sempre tiveram participação do advogado. Eu deixo até uma sugestão de um livro aqui, Como os Advogados Salvaram o Mundo, meu amigo Zé Roberto Castro Neves, lá um advogado do Rio de Janeiro. E nesse livro ele conta as passagens da história em que sempre houve envolvimento do advogado. Então, mesmo com essas novas tecnologias, inteligência artificial, o advogado sempre vai ser essencial. A sensibilidade que o advogado tem para uma sessão de julgamento, né? Por melhor que a inteligência artificial tenha preparado uma peça, mas na sessão de julgamento, na sessão de audiência, se o advogado não tiver essa percepção, se não tiver essa experiência, se não tiver o feeling, ele não consegue exatamente fazer a diferença. Por isso mesmo eu tenho essa convicção. Né? E aí eu acho que a OAB pode, sim, dar essa grande contribuição para a advocacia. Eu, quando recebi minha carteira da OAB, recebia a carteira e ponto final. Hoje a OAB já tem abraçado o jovem advogado, né? E quando eu digo jovem, é aquele que está entrando, independente da idade, né? E a atenção que ele recebe é muito maior. Né? A OAB dá um apoio muito grande através da escola, através da Caixa, através de co-work, sala de advogado, né? Permitindo que o advogado se dedique mais à sua atividade e aqueles que não têm condição de ter escritório tenham também esse direito a iniciar. Então, uma das minhas grandes preocupações para também a gente poder perenizar essa nossa atividade é o mercado de trabalho da advocacia. Né? Por ano, só aqui em Pernambuco, você tem uma ideia, são cerca de 2.000 advogados que entram no mercado. Caramba. Mesmo com o exame de ordem, aprovando apenas 20%. O exame de ordem é extremamente importante para a gente poder mensurar a qualidade dos profissionais que estão saindo das faculdades. Concordo. Já que a gente não pode coibir a abertura das faculdades, a gente tem que coibir
através do exame de ordem, para que entre apenas no mercado aqueles que têm realmente qualidade. Porque, assim, para a OAB seria muito melhor, evidentemente, que o advogado saia o bacharel saia da faculdade e entrasse na OAB, financeiramente falando. Sim, sim. Mas a questão não é financeira. Concordo. A questão é exatamente a gente poder manter a qualidade da advocacia. Até porque é um poder, né? Exatamente. Você está ali exercendo um poder que um terceiro lhe deu, né? E você pode causar um prejuízo, às vezes, irrecuperável. Então, se o advogado não estiver bem preparado, isso é um prejuízo muito grande. E aí, nessa perspectiva, Lucas, a minha preocupação de abrir o mercado, a gente lançou o ano passado o Banco de Talentos, que é exatamente um canal que a gente cria dos escritórios de advocacia com os advogados que querem trabalhar como empregados ou como associados. E o Banco de Talentos também permite você trabalhar como correspondente, que a gente sabe que algumas plataformas ofertavam isso aí, mas cobra do advogado e cobra do escritório. O Banco de Talentos da OAB ela não cobra, não tem nenhum custo, tá certo? E o mercado, então, ele que vai poder, aqueles que querem contratar, podem colocar suas vagas através do nosso Banco de Talentos, né? E o advogado vai poder ter essa oportunidade dentro do seu perfil, ele recebe um e-mail, como a gente chama da match, né? Então, recebe um e-mail que é exatamente quando encaixa no perfil dele, né? E no caso do advogado correspondente, ele faz o cadastro lá, coloca suas informações. Então, por exemplo, uma empresa de fora, um escritório de fora, está precisando de um advogado lá em Petrolândia, né? Geralmente aconteceu o quê? O pessoal ligava para a OAB. Então, para evitar esse direcionamento e permitindo canal, né, abrir o mercado, exatamente isso. A empresa ou o advogado de fora de Pernambuco vai lá, Petrolândia. Então, vão aparecer, se você observar, vai aparecer lá várias opções, lá o Banco de Talentos, várias opções de Petrolândia, advogado criminalista, advogado civil, e você vai poder entrar em contato com ele, a gente coloca como referência a tabela da OAB, né? Ela não é obrigatória, mas ela tem que ser usada como referência para poder oportunizar. E o outro é a questão da advocacia dativa. Tá certo? É um projeto que a gente vem desde o início da nossa gestão lutando por isso, que são exatamente aqueles advogados que trabalham no fórum, quando falta um advogado, né? O juiz está precisando fazer audiência, não tem ninguém, no meu advogado ali no corredor. E não havia regulamentação quanto a isso. A gente conseguiu uma lei, a lei regulamentou isso, já estivemos com a governadora, já estivemos com a Procuradora-Geral do Estado, né? Está sendo tratada isso para que a gente, nesse segundo semestre ainda, consigamos colocar em funcionamento já a advocacia dativa, que vai ser um sistema, a gente publica um edital, o advogado vai poder escolher, eu quero atuar aqui em Caruaru, na área de direito criminal. Então, na hora que o juiz de Caruaru vai precisar de um advogado, ele vai lá no sistema da OAB, coloca lá, ele vai ter um acesso, o Poder Judiciário, põe como lá. se fosse um perito, né? Exatamente. Então ele vai poder escolher o sistema aleatoriamente, vai sempre ofertar 3 nomes, então o juiz vai ter essa oportunidade de poder escolher um desses nomes. E o melhor, Lucas, o Estado vai fazer o pagamento, porque atualmente quem trabalha como dativo não recebe. Tem que entrar na justiça, né, Paulo? E agora não, pela lei até 60 dias tem que ser feito esse pagamento. Então, acho que é uma conquista boa, e aí Pernambuco vai ser o primeiro estado a gente poder lançar essa advocacia dativa. E é um ganho para a advocacia, mas principalmente para a população. Muito bom. Que vai ter além da Defensoria Pública, a gente tem muito respeito e consideração pela Defensoria Pública, mas não tem como a Defensoria Pública atender todos. É verdade. Né? Hoje, para você ter ideia, Lucas, mais de 20 comarcas não tem defensor público. E mesmo que tivesse, o defensor público não consegue atender todas as demandas. É verdade. Eu comecei estagiando voluntariamente na defensoria e é absurdo. Realmente o atendimento, o volume é... E olha, Lucas, a gente quando pegou esse projeto, eu fui até São Paulo, fui até Paraná, para conhecer como funciona a relação de Estado, que funciona muito bem. E é muito positivo, tá certo? Para a advocacia, mas principalmente para a população, que vai poder exatamente se socorrer quando tem defensor público de um advogado ativo. Fernando, eu costumo até mencionar sempre quando eu estou trabalhando, lá no escritório a gente tem um modus operandi muito de parceria. E eu confesso, de uma forma muito franca aqui, que eu não vejo os advogados até como um concorrente. Eu vejo muito mais como possíveis parceiros para que possa surgir sinergia e, consequentemente, a gente fomentar cada vez mais o mundo dos negócios. Mas nesse primeiro momento, quando eu vislumbro que existem talvez mais de 2.000 novos advogados aqui no estado de Pernambuco, e eu tenho que ter a sensibilidade pertinente para identificar que minha realidade às vezes não é tão similar daquele advogado que está muitas vezes no sertão, no agreste, aquele advogado que dentro de tantas outras barreiras ele conseguiu se formar e até passar no exame da ordem. Eu queria entender e saber como a OAB, e até fora da OAB, como nós advogados podemos, na verdade, colaborar, ter uma competição, vamos dizer assim, um tanto quanto colaborativa, para fazer com que esse advogado ele consiga, de fato, ingressar no mercado de trabalho e que a gente torne, na verdade, uma advocacia cada vez mais fortalecida.
Porque a partir do momento em que meu concorrente, se é que eu posso chamar de concorrente, ele mostra talvez força, mais discernimento do ponto de vista técnico, que possa cobrar inclusive honorários mais altos, naturalmente vai elevar os meus status perante os clientes. E o próprio cliente vai identificar efetivamente que aquele ticket que você vai ter que pagar para o seu advogado é um ticket considerável e faça jus àquele trabalho diante de tudo. Mas a minha pergunta é o seguinte: como de fato nós advogados, e aí você como representante da OAB de Pernambuco, a gente pode de fato fazer com que esse advogado entre no mercado de trabalho de uma forma um tanto quanto competitiva? Olha, Paulo, a tua pergunta é muito boa, né? Porque a OAB, em que pese, ela regula o mercado, mas ela não tem esse poder todo de oportunizar emprego para todos os advogados que estão entrando no mercado de trabalho, sabe? Mas por isso mesmo, eu acho que o grande trabalho da OAB, o grande desafio da OAB é, primeiramente, a gente poder deixar entrar no mercado aqueles advogados que têm, vamos dizer, um mínimo, né? Mostrou um mínimo de qualificação, né? Porque o exame de ordem ele só concorre com ele mesmo. Verdade. Não há número de vagas, né? Então ele tem lá tantas perguntas: processo civil, penal, trabalho, e tem lá também do Código de Ética. Né? Então a primeira coisa, né, daí a importância do exame da ordem, é também observarmos se aqueles que estão entrando no mercado têm ética para exercer essa atividade, que é uma atividade difícil, mas muito bonita. Né? E, em primeiro lugar, quando você tem exatamente esse respeito ético no mercado, você já facilita muito, até mesmo quando você está litigando e tem do outro lado um colega, você sabe, claro, é um colega dedicado, competente, mas principalmente é um colega ético. Né? Então, acho que a gente tem que ter esse começo de conversa para ter esse cuidado, de ter os colegas que estão entrando no mercado, tenha a ética como um dos seus nortes. Né? Em segundo lugar, né, a gente tem também um tribunal de ética, e como eu tenho sempre procurado destacar isso lá, que vai punir naquelas situações, mas também vai principalmente orientar o advogado, né, como é a forma correta de fazer sua publicidade, como é a forma correta de proceder num processo, numa disputa, num litígio. Né? E aí, quando a gente tem uma instituição que ela é respeitada, que ela é apartidária, que ela é independente, e ela está procurando ter esse cuidado no mercado, sempre como eu coloquei até a questão do banco de talentos e a advocacia dativa, eu acho que isso permite que a gente tenha um mercado sadio. Em Pernambuco é conhecido como uma praça de bons advogados, não só aqui no estado, mas também fora, e eu acho que a OAB pode dar, como eu falei, através dessas ações, uma importante contribuição, Paulo. Excelente, muito bom. Eu queria agora mudar um pouquinho o foco da nossa conversa, se é que me permite. Vai lá. Para saber um pouco mais de Fernando agora. E qual foi o grande desafio que você, Fernando, teve na sua jornada profissional, que você pode dizer, poxa, aquele momento, sem sombra de dúvida, foi uma virada de chave na minha vida? Eu acho, Paulo, que a gente tem que saber fazer escolhas. Né? Então, no meu escritório, por exemplo, a gente já teve uma época que a gente tinha volume dentro do escritório, como a gente chama, né? Ou seja, são aquelas quantidades de causas muito grandes, pequenos valores, e você termina tendo uma equipe muito grande, né? E a gente termina tendo um valor de honorários um pouco mais baixo, né? Então, assim, com o tempo, né, eu acho que eu já tenho em torno já de quase 20 anos de advocacia, né, a gente começou a perceber que era melhor a gente selecionar um pouco mais das causas, enxugar um pouco o escritório, né? E aí a gente focar naquelas ações que realmente dão retorno financeiro. Né? A gente que é advogado sabe muito bem, às vezes o cliente chega no seu escritório ali colocando num pedestal, mas na hora depois que você ganha a ação, simplesmente o cliente quer baixar os honorários, quer regatear, não quer te pagar. Esquece aquele pedestal, né? Exatamente. Então, assim, isso aconteceu comigo em diversas oportunidades. E aí a gente passou a começar a selecionar. E tá vendo que, olha, essas causas aqui o cliente não está valendo a pena, não reconhece o trabalho. Né? Então, acho que depois desse meu período aí de quase 20 anos, estou falando 26 anos, mas quase 20 anos, devia ter 18 anos de advocacia, a gente passou a ter esse cuidado, né? E passamos a selecionar aqueles clientes que você vale a pena, né? Em áreas, em locais que a gente estava advogando. Eu já tive escritório em outros estados, a gente verificou que a lucratividade não valia tanto o risco que a gente estava correndo. Né? Nem sempre tamanho do escritório quer dizer lucratividade. Escritório grande não quer dizer que ele é lucrativo. Porque também você tem que dividir mais, as despesas são maiores, e eu acho que você tem que ter essa percepção.
Né? E o escritório é uma empresa, né? Como qualquer outro, Exatamente. né? Então, assim, eu que procurei, tive a oportunidade de ter um bom escritório como estagiário, né? Sempre ter essa percepção de funcionar como uma empresa, de ter uma empresa para ajudar na consultoria, e aí fazer essa mudança de chave, né? Mudar de, olha, eu estou achando que nesse foco aqui de volume, a gente observou que não estava valendo a pena. A lucratividade era... E eu gosto de advogar. Então, eu não sou, por exemplo, um advogado que gosta de ficar só na gestão, olhando números, olhando percentual, recuperou tanto, os honorários foi tanto esse mês. Eu gosto de preparar memorial, eu gosto de preparar peça, eu gosto de despachar processo, eu gosto de despachar processo no tribunal, de distribuir memorial, eu gosto de fazer sustentação oral. Então, eu preferi deixar um pouco mais a questão da gestão, porque você, quando tem muita gente, você tem que gerir esse pessoal, né, para ficar me dedicando mais exatamente à advocacia. E aí você tem, hoje em dia eu tenho 2 advogados que me auxiliam, né, mas eu vou. Semana passada mesmo, na segunda e na terça-feira, eu tive audiência pela manhã. Então não pude ir pela OAB, não fui na OAB pela manhã na segunda-feira, passei o dia em audiência. Né? Então, assim, eu acho que é importante o advogado ter essa sensibilidade e verificar, às vezes, quando um cliente não valoriza o seu trabalho, diz, olha, está na hora de a gente poder, até um desses clientes, na época quando a gente entregou, o cliente até disse, pô, você vai me entregar, a gente trabalha tanto tempo, eu digo, olha, mas estou achando que não está mais valendo a pena, né? Até entre a gente, né? E terminei entregando o cliente e tudo. É importante você saber demitir o cliente também. Exatamente. Não, deixei portas abertas. Eu acho que na vida a gente tem que aprender a deixar sempre portas abertas. Muito bom. Fernando, eu queria te perguntar, a gente tem uma audiência muito grande de jovem advogado, né? Mas também eu tenho notado que a audiência também dos mais experientes, de pessoas que estão aí com seus 5, 10 advogados, né, no escritório. E eu queria te perguntar quais as 3 principais habilidades, na tua visão, um advogado de sucesso precisa ter? Olha, eu acho que primeiramente relacionamento. O advogado tem que saber se relacionar, né? E quando eu digo é o bom relacionamento, né? O bom relacionamento, por exemplo, você às vezes está numa causa de um processo judicial em que você perde e você de repente, claro, causa insatisfação com aquele juiz que de repente você acha que não entendeu da forma correta, mas no dia seguinte você tem outro processo, né? E é importante então que você tenha a relação boa, uma ação, quando eu digo boa, respeitosa com aquele juiz e com os colegas. Um colega que num dia é seu adversário, né, no dia seguinte pode ser um parceiro seu. Então, eu acho que a primeira coisa é você ter um bom relacionamento. Segundo, eu acho que aí ter o cuidado, né, diário, né, com o despesa de escritório. A gente fala que despesa é feito unha, né, tem que cortar constantemente. Então, tem que ter esse cuidado de procurar exatamente estar sempre cuidando das despesas de escritório, aqui excedeu esse mês, então o próximo mês já não pode exceder tanto assim, tem que ser mais contido, não pode exagerar, porque a atividade da advocacia, às vezes, em algumas ações você ganha um valor um pouco maior, mas também aquele valor você não pode gastar tudo. Porque aí você tem meses seguintes que, às vezes, o recebimento que você tem já são em valores menores, e as despesas continuam. Né? E eu acho que, em terceiro lugar, acho que ter essa convicção que uma advocacia, né, não se faz apenas em poucos dias, em 1 ano, em 2 anos. Né? Tem que haver a dedicação, tem que haver exatamente você acreditar, né, ter essa relação de confiança com o sócio. Eu tenho muito essa questão de ter compromisso com o sócio, de ter exatamente respeito à palavra. Olha, me comprometi a isso, eu vou cumprir. Né? Eu acredito muito que a palavra é muito importante. E aí você ter essa relação de respeito e de confiança, você tem uma pessoa do seu lado, é uma pessoa que você confia nela. Né? Então você tem que ter essa relação que aí, evidentemente, lhe permite ter uma vida muito mais duradoura na área profissional. Excelente. Eu costumo falar que a sociedade ela é equiparada a um casamento, né? Casamento civil. E o que me chamou a atenção foi mais de 20 anos de sociedade. Com cunhado, né? Que é pior ainda. Ricardo, um abraço aí, mas cunhadão... Com família. Cunhado é mais difícil ainda. Tem ainda. Mas costumo falar que o lazer final de semana não pode ser junto. Tem que saber até manter a relação grudado demais, né? Já dizia Jânio Quadros, né? Intimidade demais só dá 2 coisas, aborrecimento e filhos. Pronto. Eu queria saber, assim, qual é o maior desafio, vamos dizer assim, de você conseguir manter uma sociedade durante tantos anos? Eu acho que se reinventar. A gente tem que se reinventar, né? Porque, evidentemente, tem dia que você torna mais cansativo, né? Às vezes, determinadas coisas você gera uma chateação, né? Esperar que o sócio não se portasse daquela forma. E aí você tem que procurar se reinventar.
né? Procurar se reinventar, o dia seguinte vai ser melhor, vamos fazer da forma diferente, né? Para que a coisa se realimente. Lá a gente que estava no mesmo local, no nosso escritório há mais de 20 anos no mesmo lugar, né? E aí até por iniciativa até de Ricardo, não, vamos um novo escritório. Na época, quando nós fizemos o escritório atual, era uma concepção completamente diferente, os espaços, necessidade de espaços maiores, coisas desse tipo, e agora a gente não precisa de tantos espaços tão grandes assim. Então a gente terminou optando por um espaço menor, né? É verdade que é um centro empresarial que vai permitir um acesso melhor, né, a comércio, a restaurante, né? Mas a gente já fez com uma concepção diferente, né? Com uma concepção diferente dentro dessa ideia de procurar se reinventar, fazer um pouco diferente, porque mais de 20 anos realmente de sociedade, se não tiver essas mudanças, fica bem cansativo. Que massa. Fernando, agora eu não queria que tu falasse dos grandes desafios, eu queria que você falasse do grande momento da tua carreira. Para você, né, qual foi assim, a maior vitória da tua vida assim, enquanto advogado? Olha, como advogado, eu acho que foi a gente poder ter sido eleito presidente da ordem. Eu acredito que até mesmo no lado profissional é uma conquista, né? Uma conquista, já que você, evidentemente, passa a servir de referência, né, para os colegas advogados, né? É uma instituição, como eu falei, que eu sempre admirei, né? É uma instituição que eu acho que pode dar sim sua contribuição, né? Não só para a advocacia, mas para toda a sociedade pernambucana, né? Pernambuco é uma referência no Brasil, na advocacia, na OAB, né? Nós já tivemos um presidente do Conselho Federal, que foi o Dr. Zé Neves, um pernambucano, né? Tivemos outros colegas também que foram conselheiros federais, tivemos um vice-presidente que foi o Dr. Urbano Vitalino, pai do meu amigo Urbano Vitalino Neto, né? Então são pessoas de referência que a gente tem, e evidentemente ter sido presidente da OAB e estar conseguindo fazer uma boa gestão. Recentemente fizemos uma pesquisa de gestão, né? Então assim, a gente verificou que a gente está sendo bem avaliado pela classe, estamos no caminho correto, né? Temos muitos projetos ainda para serem entregues. Então assim, não tenha dúvida, Lucas, que é assim, um reconhecimento pessoal muito grande ter sido eleito presidente da ordem. Que legal, que legal. E foi numa disputa bem acirrada. Ah, sim, é bom quando é dessa forma, né? Bem disputado, o prazer é bem maior. Né? Agora eu vou falar mais um desafio do desgaste físico, emocional. Pô, tu só vai no desafio, pô. De trabalho. Não, é porque eu admiro, pelo amor de Deus, não só o presidente, você como presidente de uma instituição forte, né, que tem essa representatividade como a OAB, mas como presidente de qualquer tipo de classe. Sim. Né, e eu acho que a OAB, até desde diante do nosso Estado democrático de direito, ela tem uma representatividade a instituição sem mais falsa forte, modéstia, uma instituição talvez que tenha, até pelos poderes já instituídos pela própria Constituição Federal. Mas eu queria te perguntar o seguinte: dentro da OAB, qual é a perspectiva de futuro? Assim, se você pudesse olhar aqui agora, para olhar a OAB daqui a um ano, daqui a 2 anos, o que é que você vê de instituição que possa ser mudada, melhorada, evidentemente, em que pese você ter todos as boas intenções para que seja possível, mas muitas vezes demanda de tempo. Não depende só de você, e as coisas demandam de tempo para se maturar, né? A instituição, sem sombra de dúvidas, a gente tem uma perspectiva que daqui a 5, 10 anos ela vai estar muito mais fortalecida pela semeadura que todos aqueles que passaram que deram sua contribuição. Que deram sua contribuição. Qual é a perspectiva de futuro para a OAB? Olha, eu acho que aí quando eu falo OAB, eu falo na OAB não só da local, eu falo da nacional. Eu acho que a OAB precisa estar mais envolvida nas questões, né, de interesse de toda a sociedade. Né? Essa questão do Estado Democrático de Direito é uma moeda inegociável. Né? A OAB ela tem que estar participando nas principais lutas da sociedade. Né? E aí não é jogando flores na nossa atividade, que é a advocacia, mas a gente observa que nas principais questões do país, nas principais cargos do país, você tem sempre advogados envolvidos. Né? Exatamente pelo perfil que a advocacia demanda, uma atividade autônoma, né? Com conhecimento jurídico. Né? Então, a minha perspectiva é que a gente tenha nos próximos anos assim, um envolvimento maior da nossa instituição. Por isso eu defendo a questão de ser uma instituição apartidária, de ser uma instituição independente. Né? Não pode ter vinculação com poderes, a gente tem que ter uma relação de respeito, mas não pode haver vinculações. A independência é extremamente necessária, mas por isso a minha ideia é que a gente tenha uma instituição mais presente ainda mais na vida do advogado, auxiliando o advogado, né, defendendo as prerrogativas do advogado, mas principalmente da sociedade, a questão da defesa do Estado Democrático de Direito. Excelente. Fernando, agora fazendo um bate-bola, eu vou te falar uma palavra,
né? E você responde com a palavra também, certo? Se você pudesse ler um livro, qual seria? Um único livro. Você diz, porra, esse é o meu livro. Como os advogados salvaram o mundo. Massa. Quem é o cara que te inspira? Assim, o teu maior ídolo? Meu pai. Que legal. E um companheiro, né, de OAB que você diz assim, pô, esse cara foi fundamental pra mim e é até hoje. Rapaz, meu amigo Rony Duarte. Boa. E algo que você tem assim como primordial numa pessoa, uma característica que você mais admira? A boa fé, a honrabilidade da palavra, o compromisso. Que legal. Meu pai falava a mesma coisa. Um homem sem palavra... Sem compromisso, sem cumprir com o que prometeu. Que legal. E um desejo ainda a ser cumprido na advocacia. Você é um cara que já conquistou tudo, né? Eu espero que chegar aos meus 80 anos de idade advogando ainda. Que legal. Agora eu vou passar a bola aí pra... E sendo, eu costumo mencionar, chegar a 80 anos e ser, eu acho que não tem nada melhor do que ser um ex-presidente do OAB. Porque você para de tomar decisões difíceis e passa a ser um conselheiro. Um mentor. No meio trazendo até aqui daquela briga talvez de interesses ou até egos, vamos dizer assim. E eu tive a oportunidade de conhecer alguns presidentes da OAB que hoje em dia você vê assim, são pessoas que a gente tem uma respeitabilidade muito grande. E aí eu queria aproveitar aqui o programa de vocês, fazer um convite. Dia 29 de agosto a gente tem a inauguração do nosso Memorial da Advocacia. Que legal. Tá certo? Que vai ser no térreo da OAB Pernambuco, um espaço que vai contar desde 1932, quando a OAB Pernambuco foi fundada, até os dias atuais. Excelente. E aí a gente tem uma linha do tempo que a história da OAB vai ser contextualizada na história do Estado de Pernambuco e na história do nosso Brasil. Excelente. As principais demandas, questões sobre a questão do resgate da democracia, né, campanhas que a OAB teve envolvida, do desarmamento e outras mais. Né, e aí a gente tem um espaço fazendo referência a cada ex-presidente da OAB. Isso acho que é muito importante, a gente ter exatamente essa memória da história da nossa instituição. Para vocês terem uma ideia, a gente não tem, até hoje, um local onde, por exemplo, o estudante de direito chegue, ou o advogado aqui de Pernambuco, né, a advogada, chegue e possa conhecer a história da nossa instituição. Né? Possa ter exatamente, se sentir honrado por exercer essa atividade. Né? Ver pessoas que às vezes a gente até conheceu, mas essas pessoas já deram sua contribuição à OAB em contribuições importantes e não ficaram registradas em lugar algum. E com esse memorial a gente vai conseguir conservar essa história da nossa OAB, né? Dar essa honradez àqueles que já passaram pela nossa instituição, verem sua história ali contada, né? E ter também o orgulho desses novos advogados que estão chegando agora na ordem, saber que a instituição já teve exatamente nesses momentos difíceis, né? E para ter exatamente o que a gente tem hoje, né, precisou dessas pessoas. Perfeito. A gente tem um episódio bem interessante lá, eu acho que na década de 60, foi quando na década de 70, foi a primeira mulher diretora na OAB Pernambuco, foi a doutora Naí Andrade, que é inclusive conselheira, com 97 anos de idade, conselheira da nossa gestão, né? E foi a primeira diretora da OAB Pernambuco. Que né? legal. Nós tivemos também com a primeira vice-presidente da OAB Pernambuco, doutora Margarida Cantarelli, que foi desembargadora federal, e outros mais que deram sua contribuição, e a gente vai ter registrado lá nossos 90 anos da OAB Pernambuco, um livro que conta a história aqui. Obrigado, viu, Fernando? Né? Livro belíssimo. Vou deixar no meu escritório. Que honra a sua história, né, Fernando? A nossa história. Exatamente. Que honra a sua história, tem muito a preservar. É verdade. Você projeta também para o futuro. É verdade. Até porque aqui a marca que demonstra até a força da nossa profissão, né? Nada mais justo do que a gente se fortalecer cada vez mais e tornar a advocacia cada vez mais em evidência. Até porque esse talvez seja o nosso grande propósito aqui. Fernando, eu queria te fazer uma pergunta, no meu ponto de vista, um tanto quanto difícil, né? Mas diante... Como sempre, né? As perguntas difíceis foram todas para Paulo, né? Eu acho que aqui tá... Você só tá levantando a bola aqui para ele fazer o gol, mas tá saindo aqui. Mas eu tô fazendo perguntas difíceis e, no ponto de vista, você tá sendo muito franco, respondendo, pelo menos no meu juízo de valor, de uma forma muito ponderada. Mas, Fernando, dentro das decisões que você tem que tomar rotineiramente, né, dia após dia, representando uma instituição do porte da OAB, como você consegue
administrar os egos e as vaidades de tantos outros profissionais que existem, aqueles profissionais, inclusive, que te apoiam, que não te apoiam, que elogiam e que criticam, mas independente de que lado estejam, se é que eu posso falar que existe mais de um lado, mas que existe aquele desconforto pessoal. Como você faz para administrar e fazer essa gestão aí de comunicação? Olha, Paulo, eu acho que a primeira coisa é você ser uma pessoa franca. Você se comprometer com as pessoas, o que você pode entregar, né? Você se comprometer com as pessoas, aquilo que é ético, né? Porque às vezes a gente ouve algumas situações aí que as pessoas se comprometem, primeiro, que não podem entregar, e segundo, o que não é ético. Né? Então, acho que uma das primeiras coisas é exatamente isso, né? Poder honrar a palavra, né? Já que eu me comprometi com a coisa que eu posso fazer, eu vou exatamente enveredar todos os esforços para poder entregar aquilo que eu me comprometi, né? E, evidentemente, a gente lida com um universo muito grande de colegas, né? Como eu falei, são mais de 40 mil colegas aqui em Pernambuco, né? Então, tenho procurado com esses colegas que estão conosco na gestão, né? Aqueles que apoiam a gestão, que estão próximos da gestão, né? Evidentemente, também colegas que não participam da gestão, mas dependem da nossa instituição para determinadas questões, como a defesa das prerrogativas, que é uma causa muito importante para a gente, né? Sempre me comprometendo com aquilo que a gente pode entregar. E, evidentemente, eu acho que é uma conversa franca, muitas vezes a gente consegue deixar de lado essas vaidades que, na verdade, vêm mais para atrapalhar do que ajudar. Perfeito. Né? Então, eu tenho procurado dessa forma. Da mesma forma, a questão do relacionamento dos tribunais, né? Eu tenho procurado ter uma relação firme, uma relação honesta, mas, ao mesmo tempo, uma relação respeitosa com os tribunais, né? A gente sabe que, muitas vezes, evidentemente, os tribunais também têm seus limites. Né? Às vezes, a gente acha que uma situação é melhor para a advocacia de tal forma, mas, às vezes, aquele tribunal não tem condições de atender todas aquelas necessidades em razão de limitações financeiras, né? E outras mais. Então, assim, eu tenho procurado ter uma relação, né, com todos os tribunais aqui de Pernambuco, o Tribunal de Justiça de Pernambuco, o TRF da 5ª Região, o TRT6 e o TRE, de uma forma franca, respeitosa, mas, ao mesmo tempo, uma forma incisiva e uma forma sem abrir mão das prerrogativas da advocacia, mas sempre dentro de um respeito institucional que eu acho que deve prevalecer em qualquer relação, principalmente estando à frente de uma instituição como essa, que é a OAB Pernambuco. Perfeito, muito bom. Fernando, eu queria te perguntar assim, a gente já está acho que na metade para o final, né, do teu mandato, assim, o que é que você olha para frente, né, como é que você se enxerga dentro da OAB? Olha, eu quero ainda nesse metade dessa gestão aí que a gente tem para entregar projetos importantes que a gente precisou preparar, gestar, como, por exemplo, a sede da OAB de Salgueiro. Né? Nós precisamos preparar o projeto, nós precisamos preparar a solicitação de recurso ao Conselho Federal. O Conselho Federal nos mandou recurso, né? Já fizemos exatamente, inclusive, o lançamento lá da Pedra Fundamental. A obra já começou em Salgueiro, então eu quero, até o final do ano, início do próximo, fazer a entrega de Salgueiro. Né? Um outro projeto importante também é a sede de Serra Talhada, né? Também já fizemos o projeto, aprovamos o projeto, estamos na fase de concorrência agora, né? E a gente quer começar ainda esse ano esse projeto para próximo ano entregar. E outras melhorias, né? Outras sedes também que a gente tem procurado melhorar, né? Fizemos a criação da sede da subseccional de São José do Egito, né? Exatamente com o propósito de poder aproximar ainda mais a nossa OAB, a Caixa, a escola, de toda a advocacia, onde quer que eles se encontrem. Eu tenho esse compromisso de que os colegas do interior se sintam mais presentes dentro da OAB, né? E com essa aproximação, como a gente já inaugurou São José do Egito, criamos também a subseccional de Uricuri, vamos inaugurar agora nesse segundo semestre, né? Criamos a subseccional também de São Lourenço da Mata e Camaragibe, que pertencia a Recife, essas duas cidades. Então nós criamos uma subseccional, já tivemos encontro com a advocacia local para fazer a escolha da diretoria, e aí eu quero ainda inaugurar esse ano. Então, assim, são ações como essa que a gente vai estar mais próximo da nossa OAB, a Caixa de Assistência, a Escola da Advocacia, e o advogado ele passa a perceber mais a presença da nossa OAB, como a Comissão de Prerrogativas, né, que tem que estar funcionando 24 horas, como tem feito na nossa gestão. A gente criou um departamento próprio lá na OAB Pernambuco, lá no primeiro andar, tem um espaço próprio, com 3 advogados contratados. Então, se o advogado sofreu uma prisão, né, ilegal, de imediato a nossa OAB impede um habeas corpus. Tivemos recentemente uma situação que o Tribunal de Contas quis exatamente envolver um advogado. O advogado tinha apenas feito um parecer, e aí o pessoal quis envolver numa suposta ilicitude que o gestor público estava sendo condenado, o advogado por ter feito um parecer. E a gente sabe que a atividade do advogado, o parecer é meramente opinativo. Se o gestor público
vai seguir aquela orientação, e aí a gente conseguiu também, através da nossa comissão de prerrogativas, retirar exatamente essa tentativa de responsabilização do advogado, como já fizemos em outro caso. Recentemente, o advogado também sofreu uma denúncia do Ministério Público Federal e a gente impetrou um habeas corpus junto ao STJ, né, que a gente tinha sido negado aqui inicialmente no TRF5, impetramos no STJ e de imediato se conseguiu trancar essa ação simplesmente porque o advogado tinha dado um parecer, né, numa licitação. Caramba. E aí foi reconhecido que a atividade do advogado ali é uma atividade meio, né? Ele não teve qualquer envolvimento, ele não pode ser criminalizado por sua atividade jurídica. Então, assim, são essas ações que eu quero até o final da minha gestão poder fazer a entrega desses novos espaços para os advogados, né? Mas também fortalecer essa defesa das prerrogativas, seja o advogado do interior, seja o advogado aqui da capital, Lucas. Legal. Tu pensa em reeleição? Já. Olha, esse é um tema que a gente vai tratar próximo ano, né? Eu acho que a gente tem muita coisa para fazer, né? E próximo ano é o momento ideal para a gente poder tratar dessa questão, né? Legal. De forma tranquila, a gente vai tratar dessa questão e ver quais são os melhores caminhos para a nossa OAB nos próximos 3 anos. Perfeito. Fernando, qual é o maior desafio que você entende do ponto de vista de comunicação, né? Comunicação, porque eu costumo trazer que o ser humano ele tem uma necessidade inerente de que ele precisa ter perspectiva de futuro. É uma perspectiva de que as coisas vão melhorar. Porque senão ele termina caindo naquela esperança, naquela descrença, não fica motivado. Qual é a perspectiva de futuro, pelo menos do ponto de vista positivo, que você pode dizer, pelo menos, ou transparecer de que a OAB vai melhorar para o advogado militante? Olha, é o desafio diário, acho que qualquer gestor, é a questão da comunicação. É conseguir chegar a todos os advogados, o advogado mais jovem, o advogado de meia idade, o mais, vamos dizer, mais experiente, que não acessa todo dia a internet, né? Às vezes até acha melhor a questão do livro físico, do jornal, né? Então esse é o grande desafio, a gente conseguir chegar a toda a advocacia, né? E mostrando exatamente isso, que a OAB cada vez ela está mais próxima. Aqui em Pernambuco a gente tem a OAB mais barata do Brasil, mas mesmo com a mais barata a gente ainda consegue entregar à advocacia uma quantidade muito grande de serviços, né? Como são mais de 100 salas de OAB que a gente tem aqui em Pernambuco, são cuidadas pela OAB Pernambuco. Temos diversos co-work, estamos preparando um projeto bem interessante, inaugurar um co-work novo, né? Aqui em Recife. Vai ser um espaço muito bom que o advogado vai poder, que não tem condição de utilizar, vai poder se utilizar, o advogado de Recife e o advogado do interior do estado, né? Então, assim, são ações como essa que a gente vai procurar cada vez mais estar próximo do advogado, para que o advogado perceba que para ele vale estar em dia com a nossa instituição, porque eu gosto de sempre destacar, Paulo, que a OAB ela sobrevive unicamente com o valor da anuidade. E isso é importante porque isso permite que a OAB tenha independência. Se ela não recebe recursos públicos, se ela não está sujeita ao Tribunal de Contas, ela tem independência para poder criticar, seja lá o governo A, B ou C, né? Exatamente por a gente sobreviver unicamente com dinheiro, com recursos da nossa classe. Mas para isso precisa que a classe tenha essa percepção de que ele precisa estar em dia. Né? Ele precisa estar em dia, já que é uma das mais baratas do Brasil, né? A gente sabe que alguns colégios têm dificuldade, mas, por exemplo, hoje, se você dividir a anuidade, dá cerca de R$60 por mês, para ele ter diversos serviços, para ele ter a questão da comissão da prerrogativa funcionando 24 horas por dia, né? Ele, de repente, está na delegacia, há um desentendimento, o delegado manda fazer a prisão daquele advogado, a comissão tem que estar pronta. A comissão tem que ter um carro para se deslocar, como tem atualmente, né? Então, de imediato, a gente tem um advogado contratado que faz a impetração desse habeas corpus. Então, assim, é importante que o advogado tenha essa percepção que a OAB ela só vai ser cada vez mais forte se ela tiver a presença, a participação de toda a advocacia. E aí a questão de melhorar os índices de inadimplência, isso é muito importante, né? Que ainda é um percentual alto, que a gente precisa cada vez mais, né? Como eu tenho feito, já lançamos 3 campanhas de renegociação para que os advogados possam renegociar sua anuidade e estar em dia com a nossa instituição. Isso é um ponto até que eu ia mencionar, que me causa um tanto quanto de preocupação quando eu verifico outros colegas, por 2 grandes motivos, né? Não existe nada de graça, né? Não existe almoço grátis. Evidentemente, alguma coisa, todos esses serviços, seja na sua gestão ou antes, né, que forem implantados, ele tem uma necessidade de um custeio, né? Verdade. Que naturalmente ele é custeado por todos os profissionais. Mas o que eu vislumbro, na verdade,
infelizmente, e de uma forma mais franca, é que eu verifico que existe à medida, e eu acho que ficou mais explanado após a pandemia, um aumento dessa desigualdade, fazendo com que esse índice, de certa forma, aumente, seja por 2 motivos, seja por, de fato, aquele advogado aquela falta de perspectiva, uma descrença na própria profissão. Eu sou advogado como se advogado fosse uma profissão qualquer, um subemprego, e aí você termina desvinculando a sua advocacia para outras atividades quaisquer. E aí você termina tendo as deleites de pagar, e muitas vezes também até a falta de recursos, até de financeiros para conseguir custear. Como é que é a gestão disso aí? Porque muitas vezes eu acho que você fica terminando numa faca de 2 gumes, porque eu fico, eu tenho que executar, eu tenho que cobrar de alguma forma. E se eu executo, também tem esse lado. Eu vou executar o advogado. Como é que faz essa... Vou gerar um desconforto. Isso é uma dificuldade não só para você. Claro. É como se fosse o síndico do prédio, fazendo uma analogia. Para Bruno, para Rony, para o sucessor, quem quer que seja. O síndico mora lá e tem o desconforto de... Quem é que quer cobrar? Mas por isso mesmo, Paulo, acho que é importante ter essa percepção de a gente procurar ter campanhas que facilite o colega a pagar sua anuidade, no caso quando ele está em atraso. E por outro lado, você encontrar alternativa para que esse advogado que está em dificuldade ele possa ter o seu sustento. Por isso mesmo que eu defendo assim, as pautas como essa, o Banco de Talentos, é importantíssimo. Que a gente vê plataformas aí que cobram do advogado do escritório, enquanto que a gente tem agora o Banco de Talentos da nossa OAB Pernambuco que não cobra nada. A gente está tendo uma boa adesão do escritório de advocacia, né, e dos advogados. E o melhor, esses advogados, a gente ainda tem a escola da advocacia que vem para auxiliar esse colega advogado para preparar melhor para que ele possa conseguir outras vagas de trabalho. E a questão do correspondência, né, é outra ferramenta também que empresas privadas exploram e a gente já disponibilizou agora. E a questão da advocacia dativa. Olha, eu acredito que é um dos projetos que ganham muito, né, para a advocacia, evidentemente maior ainda para a população pernambucana, mas ele vai permitir que o advogado lá do interior do estado, né, que esteja numa cidade pequena, ele possa se manter naquela localidade. Já que como a gente não tem muitas empresas para ele prestar serviço, o principal empregador termina sendo o quê? O Estado. E eu estava conversando com a presidente da OAB de Paraná, uma amiga, que aí nós pegamos a referência do nosso banco de talentos do Advocacia Dativa de lá, né? E ela estava me dizendo, olha, Fernanda, a menor comarca aqui do Paraná tem 10 advogados habilitados como dativos. Então, o que acontece? Simplesmente aquelas audiências que às vezes eram adiadas porque faltou advogado, elas não são mais adiadas, porque agora sempre vai ter um advogado disponível. Então, são ações como essa que a gente permite que o colega se mantenha em dia com a AB. Né? Porque aí esses honorários do dativo vai ser pago pelo Estado. É um dever do Estado a prestação da assistência jurídica. Né? Então, o Estado tem que prestar e ele tem que remunerar. Porque antes dessa lei, para você receber os honorários do dativo, você tem que entrar na justiça. É um absurdo. Né? E com a lei, não. Até 60 dias o Estado tem que lhe pagar. Porque, observe você, se você está prestando um serviço ao Estado, se o Estado simplesmente não te paga, né? Com a lei agora, exatamente, você não vai querer prestar o serviço. E, evidentemente, que você termina deixando de realizar uma audiência, o judiciário não conclui um processo, né? E com a questão da advocacia dativa vai permitir que qualquer colega possa exatamente prestar um serviço, seja ele numa comarca pequena, e manter sua vida ali. É o cara que vai conseguir ali fazer, vamos dizer, aquele que faz tribunal do júri, se ele conseguir fazer um júri por semana, né? Ele vai ter uma remuneração que vai ter condição de ele, mesmo na comarca pequena, ele poder se manter naquela localidade. Então, assim, é uma forma do colega também se manter em dia com a nossa OAB e poder usufruir desses benefícios, Paulo. E é a benesse do Estado também, né? Porque ele vai se livrar de todo o custo operacional, que é o fato de manter uma defensoria pública, né? De secretaria, de colaborador. É importante, eu gosto sempre de destacar assim, a importância da defensoria pública. A defensoria pública, ela sempre tem que estar presente. Sim. Né? Mas, evidentemente, que ela não tem condição, mesmo numa comarca onde você tem um defensor, o defensor não tem condição de cuidar do tribunal do júri, o defensor não tem condição de cuidar, de repente, uma pessoa chega ali pedindo um habeas corpus, chega ali pedindo uns alimentos para uma criança, e o defensor público está cuidando de uma sessão do tribunal do júri que vai haver no dia seguinte, ele tem que estudar o processo. Então, nessas situações, quando a defensoria pública não consegue atender, ele vai se socorrer do dativo, para que o processo não possa ficar parado e o Estado, evidentemente, preste exatamente a assistência jurídica à população, que é um dever constitucional. Muito bom. Fernando, eu queria que a gente terminasse esse excelente bate-papo, né, com você deixando uma mensagem, né, para os advogados, uma mensagem, algo que para você
seja muito importante, né? Algo que você sempre leve ali como um lema da tua vida. Eu acho que a gente poder acreditar que a nossa atividade é uma atividade importante, não só, evidentemente, para que nós possamos ganhar nosso sustento, mas principalmente para a sociedade, né? Dar nossa contribuição para que tenhamos dias melhores, né, no nosso país, né, para a nossa família, né? E a atividade do advogado é muito importante para a consolidação desses direitos sociais. Então, assim, eu sugiro aos colegas que cada vez mais acreditem exatamente na sua atividade, acreditem na instituição, né? Acreditem, né, que com o seu trabalho diário, tudo, você ganha o seu sustento, mas também você dá uma contribuição importante para todo o país. Excelente. Meu amigo, obrigado, né, por participar aqui com a gente. Foi uma grande honra tê-lo. Não só como presidente da OAB aqui, que é muito importante para a gente institucionalmente, mas como pessoa. Você é um cara muito agradável, uma pessoa que a gente admira, né? E queria dizer que a gente está de portas abertas para você, para a OAB, enfim, quando você precisar da gente, a gente vai estar sempre aberto, né? E dizer que foi uma grande felicidade tê-lo aqui com a gente. Né, Paulinho? Eu agradeço imensamente, Fernando, mas eu queria fazer uma pergunta que eu estou curioso aqui agora. Eu estou muito curioso para fazer uma última pergunta. O cara está subvertendo as regras aqui. Desculpa quebrar o script aqui, Edu. Se você pudesse olhar para o Fernando de 1999, o que é que você diria a ele? De 1999... 97, pô, ele formou. 97. Tudo bem. 97. Eu acredito que eu fiz o caminho correto. Você diria isso para ele? Trilhou pelo caminho correto. A sua vida profissional e pessoal. Agora sim, eu queria agradecer. Agora finalize, vá. Depois de quebrar esse script aí, até peço perdão. Não, foi massa, foi legal. Mas eu queria agradecer em nome da ITS a sua presença, sem sombra de dúvidas, traz um peso e uma representatividade muito grande para a nossa escola, que a grande função social é exatamente poder expandir o conhecimento e mostrar, na verdade, para a maioria dos advogados que é plenamente possível a gente atingir nossos sonhos através da nossa profissão. Fico verdadeiramente agradecido pelo seu aceito e estar aqui de presente. Não, obrigado, Paulo. Obrigado, Douglas. É uma satisfação estar com vocês aqui. Esse bate-papo assim, tranquilo, né, agradável, para que a gente possa aí levar para toda a advocacia, para a sociedade pernambucana, né, informação, que eu acho que é o principal e que é um dever nosso. Perfeito. E vamos lá prestigiar o memorial, viu, pessoal? Tá lindo o livro. Parabéns. Obrigado. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.